Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então, muito bem, então calculando essa derivada separadamente, derivada em relação a x aplicada sobre 1 mais x multiplicado por 1 menos x elevado a menos 1. Aqui nós temos derivada do produto de duas funções, então nós temos 1 mais x e a derivada, o operador de derivada aplica sobre 1 menos x elevado a menos 1, mais 1 menos x elevado a menos 1, e a derivada em relação a x aplica sobre 1 mais x. Então aqui nós temos 1 mais x, 1 menos x, menos 1, menos 1, e a derivada em relação a x aplica sobre, assim, o menos 1, multiplicando, e a derivada em relação a x aplica sobre 1 menos x, mais 1 menos x elevado a menos 1, e aqui a derivada de constante é igual a 0, a derivada de x em relação a x é igual a 1. Então assim, derivada mais derivada de x em relação a x. Então aqui nós temos 1 mais x dividido por 1 menos x elevado a expoente 2, menos 1. Derivada de 1 é igual a 0, derivada de menos x é igual a menos 1, então isso aqui é derivada em relação a x aplicada ao número 1, menos derivada de x em relação a x. Mais aqui 1 menos x elevado a menos 1, derivada da constante é igual a 0, tal como estabelecido, porquanto admitamos os princípios estudados pela análise real, em que o limite de constante é a própria constante, que implica que derivada de constante é igual a 0, e derivada de x em relação a x é igual a 1, derivada de polinômio de ordem 1. Então nós temos aqui 1 menos x elevado a menos 1. Temos 0 mais 1. Então, derivada do número 1 é igual a 0, derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, nós temos 1 mais x menos 1, 1 menos x elevado a 2, aqui 0 menos 1, e aqui 1 menos x elevado a expoente menos 1. Muito bem. Então, como resultado, nós podemos escrever que a derivada em relação a x aplicada sobre 1 mais x dividido por 1 menos x, o resultado dessa derivada é menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1, então nós temos 1 mais x dividido por 1 menos x elevado a expoente 2, e aqui nós temos 1 dividido por 1 menos x. Isso pode ser expresso como 1 mais x multiplicado por 1 menos x. Não, 1 mais x. E aqui sim, 1 menos x. Tudo isso dividido por 1 menos x elevado a expoente 2. Então, como resultado, nós teremos 2 dividido por 1 menos x elevado a expoente 2. Muito bem, esse é o resultado da derivada. Mais x menos x é igual a 0, 1 mais 1 é igual a 2. Pois bem, utilizaremos o resultado da derivada aqui. Muito bem, então precisamos de espaço. Muito
Bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.